Bom, então, dando continuidade, né, a gente tem um assunto sobre a história do Brasil, tá? Só refrescando a memória, nós começamos esse assunto, assim, definitivamente, né, quando a gente estava lá na chegada da família real portuguesa, certo? Olha o tanto de coisa que a gente já passou, né? Família real portuguesa, né, chegou aqui no Brasil, fugiu lá de Portugal, né, criou ali algumas coisas que foram muito importantes, né? Eu utilizei até aquela metáfora com vocês, né? Aquela metáfora do peça de um mosaico, né? Foram várias pecinhas ali, né? Várias coisas que foram acontecendo, né? Desde a chegada da família real portuguesa em 1808, tá? Até, entre aspas, né, ali oficialmente a nossa independência, no 7 de setembro, certo? Que inclusive é segunda-feira que vem, né? O feriado de 7 de setembro, tá? Então provavelmente segunda-feira que vem não terá aula, tá? Bom, então nós vimos todas essas peças de Bom mosaico, dia, nós professor. vimos, bom dia, Matheus, a gente viu também como foi que Dom Pedro I assumiu o trono, né? O Dom João VI teve que voltar para lá, ele acaba assumindo o trono, né? No dia 9 de janeiro de 1922, 1822, perdão, né? Ele cita, né, o famoso dia do fico, né? Para a alegria de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico, tá? E alguns meses depois, ali no 7 de setembro, ele vai lá, assina o documento. Não houve nada desse negócio de grito de independência, independência ou morte, é tudo mentira, vocês já sabem muito bem disso, tá? Bom, e nós vimos aí, nós estudamos na aula passada, gente, como foi o governo do Pedro I. E como eu falei para vocês, uma palavrinha que você tem que estar na sua mente, assim, gravada na sua mente, sobre o governo do Pedro I. Qual era a palavrinha, gente? Digam aí para mim. Qual é a palavra-chave do governo do Pedro I? Exatamente, gostei da resposta. A palavra é autoritarismo. Pelo amor de Deus, pelo amor de Jeová. Tá? Autoritarismo. Gente, eu falei tanto para vocês sobre essa palavra. Anotem essa palavra. Essa é a palavra-chave. Esse é o pulo do gato. Gente, pelo amor de Deus, viu? Autoritarismo. Tá? É o que marca o governo do Pedro I. Certo? E a gente já começa a perceber isso logo no comecinho do governo dele, quando em 1823 ele manda criar uma constituição chamada, foi a primeira constituição que ele leu, não gostou dela, né, chamada Constituição da Mandioca, ele mandou rasgar porque ele não curtiu ela, porque limitava o poder dele, né? Depois ele manda fazer outra, tá? A segunda Constituição, essa ele aceitou, né, de 1824, tá? Foi a primeira Constituição brasileira. E lá, entre outras coisas, né, entre outras coisas, um dos pontos que a gente deve destacar aqui dessa Constituição foi essa questão do poder moderador. Né? Já tinha os três poderes normais, executivo, legislativo e judiciário, e agora foi incluso um quarto poder, chamado poder moderador, certo? Que era o poder que estava acima de todos os outros, certo? Não esqueçam disso, pelo amor de Deus. Tá? E aí nós tivemos aí dois problemas seríssimos que aconteceram no Brasil. O primeiro deles foi a Guerra da Cisplatina, né? Que era uma guerra que o Brasil não tinha a menor necessidade de se envolver, né? Mas acabou se envolvendo lá na guerra. No fim das contas, acabou perdendo o território, passando vergonha e só gastou recursos. Muita gente morreu, né? Logo depois, logo assim, um tempo depois, vai ter ali a questão da Confederação do Equador, né, que era aquela união entre alguns estados aí do Nordeste lutando por melhorias, né? E aí o governo faz o quê? Reprimiu violentamente o movimento, certo? Enfim, tudo isso fez com que a imagem do Pedro I ficasse completamente manchada, tá? Completamente zoada, desvalorizada, tá? E o que é que acontece em seguida? Pessoal, não esqueçam, gente. Devido a tudo isso, para completar. Um detalhe também, nós tivemos a Noite das Garrafadas, né, que foi aquele quebra-quebra que houve entre os políticos. Tá? Enfim, estava um problema muito sério no Brasil, tá? Um conflito muito grande no Brasil. Resumindo a história, acaba com o Dom João VI acaba falecendo lá em Portugal. Tá? Ele acaba falecendo lá em Portugal. E o trono ficou vazio, né? Como eu falei para vocês. O Pedro I abdicou do nosso trono aqui no Brasil, né? Ele abandonou o trono brasileiro e foi embora para Portugal, foi assumir o trono lá em Portugal, tá? Até porque aqui ele já estava manchado, né? A imagem dele já estava manchada, ele já estava passando vergonha, já tinha sido, enfim, né? A imagem dele era a pior possível aqui no Brasil, tá? Então ele vai para lá, para Portugal, assume o trono,
lá em Portugal, né? E aí fica aquela treta, ele vai deixar o filho dele aqui, mas o filho dele só tinha 5 anos de idade, certo? Que era o Pedro II, tá? O Pedro de Alcântara, tá? O Pedro II. E, obviamente, segundo a Constituição de 24, ele não poderia assumir o trono ainda porque ele era uma criança, tá? E só poderia assumir se fosse acima dos 18 anos, né? A partir dos 18 anos, certo? Então, segundo a Constituição, enquanto ele não completasse 18 anos, seria necessário criar um governo regente, tá? E esse foi o tema das nossas últimas 2 aulas, né? O período regencial, tá? E aí eu utilizei outra metáfora para vocês, com vocês, aliás, né? Outra metáfora muito boa, né? Que dá para explicar muito bem o que foi o período regencial. Vocês devem estar lembrados, ou se não, pelo amor de Deus, deveriam. Que a metáfora que eu utilizei foi o quê? Laboratório da nação. Tá? Eu até expliquei para vocês muito sobre isso. O que é que se faz no laboratório? Experimentos. Tá? Então, o período regencial foi um momento que se experimentou um monte de coisa. Tá? Tentaram aplicar leis, sistemas de governo, tentaram colocar a república, não deu certo, tentaram a regência trina provisória, não deu certo, foram para a regência trina permanente, não deu certo, foram para a regência una, não deu certo, e daí vai explodir aquele monte de conflitos. A balaiada, a sabinada, revolta dos malês, tá? Diversos conflitos aí, né? Diversas revoltas no Brasil regencial, tá? Enfim. E agora chegamos definitivamente aqui no ponto do nosso slide, tá? Vocês podem observar, gente, aqui que o segundo reinado, tá? O reinado do Pedro II, ele vai começar aqui em 1840, tá? Tá aqui a data, ele começa em 1840 e vai até 1889, tá? Então são aí 49 anos de governo do Pedro II, tá? 49 anos do governo do Pedro II, certo? E a pergunta que fica é: como é que esse governo começou? Tá? Como foi que ele começou de fato? Até porque, um detalhezinho, não esqueçam, gente. O período regencial, né, o Pedro I abdicou do trono, né, abandonou o trono em 1831, certo? 31. Grava essa informação, 31, certo? Então o período regencial começou em 31. De 31 para 40, dá quantos anos? De 31 para 40, 9 anos. Certo? 9 anos. Então você observa, gente, que o período regencial só durou 9 anos. Agora vamos fazer os cálculos. Matemática básica. Tá? Vamos fazer os cálculos aqui. Até eu sou burro em matemática, dá para calcular. Vamos lá. Se o período regencial começou em 31 e terminou em 40, foram 9 anos, e o objetivo do período regencial era existir até o Pedro II completar 18 anos, será que deu certo essa conta? Se em 31 o Pedro II tinha 5 anos de idade, em 40 ele vai ter quantos anos de idade? 5 mais 9. Matemática básica, isso, né? 14 anos. 14 anos de idade. E aí fica a pergunta: como é que ele assumiu o trono? Porque aqui eu já estou dizendo, o segundo reinado. O segundo reinado começou em 40. Ou seja, o Pedro II assumiu em 40. Aí você pergunta, como é que ele conseguiu assumir em 40 se ele tinha 14 anos de idade? Como? É nesse ponto que nós começamos o slide. Tá? Gente, vocês sabem muito bem que o Brasil é um mundo dentro do mundo. Né? O que acontece no Brasil não acontece mais em lugar nenhum do mundo. Vocês sabem muito bem disso. Por isso, gente, que a gente começa o segundo reinado com o chamado golpe da maioridade. Tá? E o que foi o golpe da maioridade? Tá? Então, como eu falei para vocês, ele só era para ter assumido com 18 anos. Tá? Mas, devido a toda essa confusão, toda essa bagaceira que estava rolando no Brasil, tá? Um monte de conflito, nada dava certo, as leis não davam certo, né? Teve aquele ato, o ato adicional, né, de 1834, não deu certo, enfim, foi um monte de coisa que não deu certo no Brasil. Tá? Então o Brasil estava afundado no caos, certo? E aí os políticos do Partido Liberal, tá aqui, ó, Partido Liberal, tá? Os políticos do Partido Liberal eles pensaram o seguinte: poxa, não tem como a gente continuar do jeito que está. Não vai dar para a gente esperar mais 3 anos
né? 3 anos e meio, mais ou menos ali. Mas 3 anos e pouquinho, quase 4 anos, esperar para o Pedro II, né, para o Pedro de Alcântara, completar 18 anos. Não tem condições de esperar. Gente, aconteceu o que sempre acontece no Brasil. Ó, o Partido Liberal, no caso, essas pessoas do Partido Liberal fizeram o quê, gente? Articularam-se para declarar o Pedro de Alcântara maior de idade. Ou seja, como eu falo sempre para vocês, o que sempre acontece no Brasil e inclusive isso tem na música Que País é Esse, do Legião Urbana, né? Ninguém respeita a Constituição, né? E aí o Renato Russo, nessa música Que País é Esse, quem não escutou, tá vivendo errado, né? A música Que País é Esse, do Legião Urbana. E aí ele diz assim, na frase, né, na estrofe, ele diz assim: ninguém respeita a Constituição, vírgula, mas todos acreditam no futuro da nação. Né? Ou seja, cara, é uma hipocrisia isso aí, né, bicho? Você acreditar, né, passar por cima da lei e acreditar que o Brasil vai ficar melhor. O cara acredita na lei, mas ele anda sem capacete de moto. O cara acredita na lei, mas vai lá o cara e dá uma moto para um filho que não tem habilitação. Né? Exatamente, Emily. Eu concordo plenamente com você, Emily. Enfim, a hipocrisia brasileira. Né? Eu digo para vocês, cara, eu nunca fui para nenhum país, mas pelo que eu já estudo sobre os outros países, cara, eu diria para vocês que o Brasil é o país mais hipócrita da Terra. Eu acho que fica ali, se não for o mais hipócrita, ele fica ali lado a lado, em primeiro lugar, com os Estados Unidos. Porque os Estados Unidos também é um país extremamente nojento. Né? Enfim, meus amores, o que é que acontece aí? Aí acaba que, com 15 aninhos de idade, o Pedro II assume o trono, né, como está dizendo aqui, o Dom Pedro II, ele foi coroado, né, e ele apenas com 15 anos de idade ele assumiu o trono. Ou seja, o que sempre acontece no Brasil. Os políticos vão lá, cagam em cima da Constituição e fazem o que eles querem. Né, e colocaram Pedro II com 15 anos de idade para assumir o trono. Né? Completado 15 anos, você estava no começo dos 15 anos de idade ali. Né? Então, cara, quando eu vejo isso aqui, eu só me lembro do que aconteceu lá na França, na Revolução Francesa. Lembra que eu falei para vocês que o Luís XVI, né, que era o rei da França, antes da Revolução Francesa, ele assumiu com 16 anos de idade? Olha a merda que deu. Né? Então, basicamente é isso. Gente, vocês entenderam o que é o golpe da maioridade? Pelo amor de Jeová, tá? Golpe da maioridade. Se cair numa prova, marque a alternativa que explica o que foi o golpe da maioridade. O que é que vocês vão marcar? Foi um momento onde os governadores regentes, né, no caso os regentes ali, tá, passaram por cima da Constituição para colocar o Pedro II no trono. Tá? Então o Pivete, com 15 anos de idade, assumiu o trono como novo imperador do Brasil, como novo rei do Brasil. Tá? E é a partir desse momento que ele leva o título de Dom Pedro II. Certo? Dom Pedro II. Tá? Porque até então ele só tinha o nome dele como normalzinho, né? Pedro de Alcântara. Tá? Mas agora ele se tornou Dom Pedro II. Então esse foi o golpe da maioridade. Certo? Então você observa que o nosso segundo reinado já começou com golpe. Né? Enfim. Daqui para frente vai piorar ainda mais. Então tá aqui a foto do rapaz, né? Do jovem barra velho Dom Pedro II. Tá? Ele, a esposa dele aí ao lado, né? a sogra dele, os filhos, enfim. Nossa. Vamos avançar aqui um pouquinho mais. Gente, eu sempre gosto de dividir o Brasil, a história do Brasil, em 4 partes. Tá? 4 partes. Um detalhe. Vocês notaram a capa do slide que eu coloquei? O que é que tem no fundo do slide? Café. Gente, vocês estão lembrados que desde o 6º ano que eu falo para... Desde o 6º não, na verdade desde o 7º, né, que é quando a gente começa a estudar sobre o Brasil. Estão lembrados que desde o 7º ano que eu falo para vocês que o Brasil passou por 4 grandes ciclos econômicos? Sim. Relembrei aí para mim, qual foi o primeiro ciclo? Pau-Brasil. O ouro, a cana. Segundo. Não, em ordem. Calma aí, em ordem. Primeiro, qual foi? Pau-Brasil. Pau-Brasil. Segundo. Pau-Brasil. Café. Não, o segundo ciclo. Qual foi o segundo ciclo? Cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar. Não. Cana-de-açúcar, perfeito. Cana-de-açúcar. Tá? Que era aquela época dos engenhos, da escravidão e tal.
né? Terceiro ciclo, qual foi? Ouro. O ouro, a A mineração no mineração. Brasil, tá? A época da mineração, né? A época dos bandeirantes, né? Toda aquela época lá que eles invadiram, né? Avançaram no oeste brasileiro, né? Descobrindo ali a região de Minas Gerais e tal, certo? E o quarto grande ciclo, obviamente, por exclusão, só sobrou o quê? Café. O café. Gente, eu quero que vocês botem na cabecinha de vocês, meus amores. Gravem essa informação, pelo amor de Jeová, tá? O período do segundo reinado vai ser o momento onde nós vamos entrar definitivamente no quarto grande ciclo econômico, tá? Que é o ciclo do café. Vai ser nessa época daqui que o Pedro II ele vai começar a criar um governo propício para as fazendas de café. Vai ser nesse momento que o Brasil vai começar a ter muitas plantações de café. Vai ser nesse momento que vai vir muitos estrangeiros. Eu vou falar isso só no finalzinho do assunto, tá? Eu vou abordar mais um pouquinho. Mas, resumidamente, vai ser o momento onde vai começar a vir muitos estrangeiros trabalhar nas fazendas de café aqui no Brasil. Vai ser o momento onde a cidade de São Vicente, que é São Paulo, tá? Que vai se tornar São Paulo, vai se tornar o Estado brasileiro, a província brasileira mais poderosa do Brasil por causa da produção de café, certo? Então, gente, não esqueçam. Segundo reinado, eu acho que a grande maioria dos professores de história eles geralmente abordam isso, tá? O segundo reinado, o que nós vamos ter aí, gente, é a produção de café muito fortemente marcada, tá? Então, nós já estamos aqui entrando no quarto grande ciclo econômico, tá? Que foi o ciclo do café. Beleza? Todo mundo entendeu isso, né? Ficou claro para todo mundo? Sim, anotei aqui já. Quem quiser tirar print dessa tela pode tirar, tá? Geralmente, quando eu dou aula sobre o segundo reinado, eu gosto de dividir a história do segundo reinado em 4 partes. Até porque, vamos combinar, né, pessoal? Nós temos aí 49 anos, né? 49 não. Começou em 1840 até 1889, 49 anos, né? Nós temos aí 49 anos de história, né? Então não é pouco tempo, tá? Então, quando você divide nessas partezinhas aqui, fica mais fácil você entender o assunto, tá? Vamos lá para a primeira característica do governo do Pedro II, tá? É a chamada estabilidade política. Gente, estabilidade vem da palavra o quê? Estável. Tá? Algo estável, algo que permanece durante muito tempo. Então, uma das coisas boas que aconteceu no segundo reinado, tá, do Pedro II, é que a política ficou estável. Então, lembrar do que rolou no presidencial, rolou até treta, apesar de até troca-tapa, né, na noite das garrafadas. Na história então, só rola treta. Né, gente? Então, assim, nesse primeiro momento do governo do Pedro II, foi um momento de estabilidade. Né, ó, o Pedro II, em seu governo, procurou atender aos interesses dos ricos proprietários rurais, que eram membros do Partido Liberal e do Partido Conservador. Ou seja, entre aspas, né, para o povo, gente, não esqueça que o povo sempre se lascou e sempre vai se lascar. Tá? Mas, para os ricos, foi muito bom. Porque aqui você observa que, diferente do Pedro I, do pai do Pedro II, que era extremamente autoritário e queria mandar em todo mundo, tá? Ou seja, ele estava, desculpem até o termo, mas ele estava cagando para todo mundo, né? O Pedro II não. Né? O Pedro II ele foi inteligente, porque ele fez o seguinte, disse, poxa, já que eu vou ter que governar com todo mundo, por que eu não faço aqui um arrumadinho? Tá? Então o governo do Pedro II foi estável, entre aspas, porque ele soube manipular bem ali, né? Ele soube fazer acordos, bons acordos, tá? Com as pessoas, tá? No caso, com os interesses dos ricos. Certo? Deu para entender bem, gente, isso aqui? Ficou claro isso aqui para vocês? Sim. Então, segundo ponto, governo descentralizado. Olha só o que é que eu estou dizendo aqui, gente. Ó. Ao contrário do Dom Pedro I, né, que governou de forma autoritária, né, que governou aí de maneira autoritária, certo? Com todos os poderes centrados em suas mãos, o Dom Pedro II dividiu os poderes com o parlamento, ou seja, com a Assembleia Geral. Então você percebe, gente, que o Pedro II ele já teve uma atitude mais inteligente. Né? E outra, algo interessante, pessoal, ele era apenas uma criança. Mas vocês vão observar bem, e isso é algo assim que alguns professores de história gostam de destacar, eu sou um deles, é que o Pedro II, gente, ele era muito inteligente. Sabiam? Ele era muito inteligente. E outra, ele era um bom artista.
Viu? Quem já foi a Penedo, não sei quantos aqui já visitaram Penedo, já visitaram o Museu do Paço Imperial, né? Lá em Penedo tem um museu, né, ali próximo a uma igreja que fica em frente ao rio, né, que hoje em dia é um museu. Mas antes era a casa do Pedro II, pessoal, não se sabem disso. Né? O Pedro II, quando ele estava nas férias dele, ele gostava de vir para Penedo, aqui para a região de Penedo, né, aqui em Alagoas. Ele gostava de vir para cá para poder tomar banho de rio, né, visitar aqui a cidade com a família dele e tal. É um fato curioso aí para vocês, tá? Descoberta interessante. Né? Então, o Pedro II, né, o que hoje em dia é um museu lá em Penedo, era a casa do Pedro II. E era nesse ponto que eu queria falar. Eu não sei quantos de vocês já foram visitar essa casa lá do Pedro II. Eu já fui, já tive a oportunidade de ir lá uma vez visitar. E lá dentro você vai observar que tinha muitas obras de arte feitas pelo Pedro II. Tá? Ele era um ótimo pintor, para quem não sabe. Ele era um ótimo pintor, ele jogava xadrez, ele era um cara assim, muito, muito inteligente. Sabe? Ele era um bom artista. Né? Ele era um cara que valorizava muito a cultura, valorizava muito a arte, sabe? Então ele era um cara desenrolado. E aí é que eu estou falando para vocês, né? Por isso, pessoal, que vocês vão ligar esses dois pontos, tá? Como eu sempre gosto de falar, pessoal, aqui, ó, se liga só, tá? Eu sempre gosto de dizer, pessoal, que esse primeiro e o segundo ponto, eles são interligados, tá? Por quê? Foi justamente devido ao fato de que o Pedro II não governou de maneira autoritária, como o pai dele fez, que ele conseguiu ter um governo estável, tá? Então, quando o Pedro II vai lá e divide o poder na mão dele, obviamente, a última palavra era dele, né? Obviamente, ele era o rei, certo? Mas ele não pegou e centralizou o poder todo na mão dele. Ele foi inteligente. A Vitória está comentando aqui no meu privado, gente, aqui, né? Ela mandou uma mensagenzinha, não sei nem se era para me falar, mas eu vou dizer aqui. Né? É uma informação interessante. O Pedro II, o que ele tinha de inteligente, ele tinha de cachaceiro. Tá? O bichinho era um goroseiro da gota. O professor, se eu sair de nada, porque o meu celular está em 5%, viu? Certo, tranquilo. Viu, gente? Então, assim, o Pedro II, ele era um goroseiro danado. Ele curtia, né, umas mulheres da vida também. Enfim, depois a gente vai tocar mais nesse assunto, tá? Mas ele gostava de uns gorozinhos pesados, certo? Bom, vamos lá. Então, estabilidade política, governo descentralizado, tá? Isso é bem importante para vocês entenderem. Então tá aqui, gente, como era dividido, né, o governo do Pedro II. O imperador lá em cima, ele, né, imperador ou rei, tá? Na prática, ele era um rei, mas na teoria, ele era chamado de imperador, certo? Vamos lá. Então tá lá o imperador no centro, lá em cima, no topo, a última palavra é dele, mas nós temos aqui também a Assembleia Geral, que eram os deputados e senadores, e nós temos também o presidente do Conselho de Ministros, né? E abaixo, os ministros. Então você pode notar, gente, aqui que já é um tipo de governo mais sensato, né? Porque é um governo centralizado, né? Numa divisão de poderes. Tá? Então eles dividiram o poder aí, né? Para não ficar o poder todo numa mão só, de uma pessoa só. Né? Então eles dividiram o poder aí para ficar melhor. Então isso foi bom para o Pedro II, porque ele conseguiu resolver, pessoal, muitos daqueles conflitos. Estão lembrados daqueles conflitos que estavam rolando no Brasil? Então o Pedro II conseguiu resolver muitos conflitos daqueles que estavam rolando. Ele conseguiu amenizar a situação política também, ele conseguiu evitar o conflito entre os próprios políticos, tá? Então isso aqui são alguns pontos bem importantes que eu devo destacar para vocês, certo? Bom, e as crises externas ao Brasil? Gente, hoje à tarde, tá? Vocês vão assistir um documentário, tá? Assim, é um documentário que dá pra você ver com a sua família, se ela for de boa, tá? Mas tem umas partes de tiro. É uma recriação, tá? Não tem nenhuma cena real, tá? É como se foram atores contratados, né? Mas é um documentário muito bom. Eu diria pra vocês que está no meu top 3 dos melhores documentários que eu já assisti, tá? A produção dele é um documentário que empolga você. Infelizmente, pessoal, infelizmente, nós não estamos em sala de aula, porque eu sempre passo esse documentário em sala pra gente assistir junto. Né? E eu digo para vocês, em 8 anos que eu dou aula, tem 6 anos que eu passo esse documentário. Nesses 6 anos, eu nunca vi nenhum aluno dizer que não gostou desse documentário. Nenhum aluno disse que não gostou desse documentário. É muito bom, cara. É muito bom a produção. Parece um filme. Você assiste, você se imagina estar assistindo um filme. Na verdade, o documentário é tão bem feito que ele não é tipo aquele documentário chato da History Channel, né? A History Channel, né, que é aquele canal, né, o History Channel, tem uns documentários que são chatos pra caramba. Mas esse documentário em específico, né,
esse documentário em específico, ele é muito massa, tá? Ele empolga você, certo? E é justamente o documentário sobre a Guerra do Paraguai, tá? E vocês, é obrigatório vocês assistirem esse documentário, tá? Ele é curtinho, 40 minutinhos ali, rapidinho você assiste, tá? Vocês vão assistir esse documentário porque, gente, eu digo uma coisa para vocês. Você não vai conseguir entender o fim do segundo reinado, tá? Como foi que esse reinado do Pedro II acabou, como foi que ele caiu, sem você entender a Guerra do Paraguai. Vou deixar algo bem claro para vocês, tá? Um dos motivos da queda da queda do segundo reinado foi a Guerra do Paraguai, certo? Então, ao final da aula, eu vou mandar no grupo já o linkzinho bonitinho com o documentário para vocês assistirem, certo? Então, quem tiver seu celular, bota seu fonezinho, assista, não é muito tempo, menos de 1 hora, 40 minutinhos ali, né? Se eu não me engano é 40 e poucos minutinhos ali, rapidinho você assiste e vocês não vão se arrepender, tá? Vai mandar que E eu amanhã, já tô aqui, ó. pronto, e amanhã eu quero saber de vocês o que vocês acharam, vocês podem escrever, tá? O que vocês acharam interessante. Se ficou alguma dúvida, apesar de que eu acho que não vai ficar nenhuma dúvida, porque é um documentário muito massa, como eu falei para vocês, parece um filme de tão bom que ele é, tá? E ele é tudo muito bem explicadinho, tudo muito bem detalhado, tá? Mas, se caso ficar alguma dúvida, vocês podem anotar que amanhã eu terei essa dúvida com vocês, certo? Então, essa parte aqui vai ficar para amanhã, a gente vai encerrar aqui por hoje, tá? E amanhã, depois que vocês assistirem o documentário, tá? Gente, assistam, todos, certo? Façam esse esforcinho, é só 40 minutinhos, cara. Não vai se ter um dia inteiro ainda pela frente. Então, você tirar apenas 40 minutinhos para assistir esse documentário não vai lhe matar, não. Certo? Então, assistam esse documentário para amanhã todos já terem assistido. Porque a explicação consegue ficar um pouquinho mais rápida, a explicação, tá? E a gente poder avançar, certo? Então, por hoje é só. A gente vai continuar a partir de amanhã, a partir desse ponto.